Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Francisco Alves e esse vídeo é referente ao seminário da disciplina Liderança e Gestão. Somos a equipe 47, formada por mim, Sara, Camille, Tiago, Esther e a Priscila. E hoje vamos fazer uma entrevista incrível com a líder aqui da comunidade do bairro Itaoca, que é a Andressa Monalisa. Seja bem-vinda, Andressa. Bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui representando a liderança, uma liderança jovem. Quero mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, Andressa, por separar esse tempo. E eu acho que vai ser uma entrevista incrível aqui. A Andressa, ela é líder e idealizadora do Instituto Queira Bem, que trabalha aqui no bairro Itaoca, que faz um trabalho incrível com crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente está muito grato por esse momento. Eu acho que vai ser um momento esclarecedor e inspirador para novas lideranças a partir de então. Esse vídeo, essa entrevista, ela vai funcionar com algumas perguntas que a gente separou de como você chegou a essa liderança, como isso ativou dentro de você esse espírito de liderar, de guiar. Então, eu quero dar a palavra agora para os meus colegas de turma, para a gente separar esse momento só nosso. Oi, Andressa, eu sou a Sara. Antes de mais nada, da gente começar com as perguntas, eu quero fazer um breve resumo do que a nossa equipe, aprendeu com essa disciplina, dos princípios universais e fundamentais. Em tópico, resumindo aqui pra gente, envolve integridade, comunicação eficaz, empatia, tomada de decisão responsável, uma visão inspiradora e motivação. Também vimos competências comportamentais e adaptativas, que envolve flexibilidade e adaptabilidade, autoconhecimento e autogestão, fomento à inovação e à aprendizagem e resiliência. E quando analisamos o papel estratégico da liderança em uma gestão organizacional, a gente conseguiu compreender sobre a sua moldagem e execução da estratégia, compreensão do ambiente de negócio, a tomada de decisão estratégica é fundamental, né, toda a comunicação e alinhamento, adaptação e flexibilidade estratégica que o líder deve ter, e com a criação de cultura de alto desempenho. Agora eu passo início a palavra para o meu colega Tiago, que vai estar dando início às perguntas dessa entrevista. Bom dia, olá. Então, Andressa, já são 8 anos, né, de instituto, e pelo que a gente pôde observar, pôde aprender um pouco sobre ele já está estruturado, ele já está consolidado, né, já tem um pessoal todo em volta dele, mas tudo tem um começo, né, então vamos voltar um pouquinho no tempo, e eu queria saber, a gente quer saber, como foi que começou o seu envolvimento com as causas sociais e o que foi que te motivou a criar o Instituto Queira Bem? A história é um pouquinho longa, mas vou tentar resumir, né, para vocês. Tá ótimo. Eu sempre tive vontade de ajudar, né, nas causas sociais. Eu comecei no quintal da minha avó, fazendo ações com as crianças. E aí depois eu criei o Instituto Queira Bem, a gente foi fazer ações nas praças. E lá era muito bom, foi um tempo muito, muito bom. A gente levava alimentação para as pessoas em situação de rua. Só que eu via muita necessidade de ajudar as pessoas do meu bairro, né? Que é um bairro muito carente. Então, a gente começou a fazer ações aqui. Hoje a gente tem um atendimento para 55 crianças, com aulas de balé, Muay Thai, capoeira. A gente tem alfabetização para adultos, que são para os pais, familiares das crianças. A gente tem várias coisas de lazer. Assim, é bem completo o Instituto, sabe? E é uma felicidade poder compartilhar tudo que a gente sabe, tudo que a gente vê, convive com essas pessoas. Realmente uma bela história. É incrível que começou logo ali no quintal, né, como você falou. O importante é dar um jeito ali de dar o primeiro passo, né? Não importa como seja, se é algo já estruturado, algo improvisado, realmente é um belo início. Oi, Andressa, bom dia. Aqui é a Priscila. Estou muito feliz em poder participar desse momento com você e poder escutar um pouco mais, né, sobre o Instituto. E eu queria só que você descrevesse, né, o seu estilo de liderança predominante,
de que maneira você o ajusta ou torna flexível para atender, né, as diferentes necessidades, maturidade, competência ou contexto da equipe, ou em fases distintas de um projeto. Se você puder nos explicar como que é o seu estilo de liderança. O estilo de liderança aqui no Instituto é bem colaborativo, porque todos nós somos voluntários, né? Então, a gente tem que estar se ajudando um ao outro, né? Então, eu fico muito naquela parte de ouvir, dividir responsabilidade, construir soluções em grupo, sabe? Eu acho que quando a equipe está mais madura, aí eu vou dando mais autonomia. E aí, quando são novos voluntários, a gente vai adaptando, sabe? Ao que vai acontecendo no Instituto. E aí a gente vai ajustando o ritmo de cada experiência. Tem voluntários aqui, por exemplo, que estão há 8 anos comigo, né? Vai fazer 9 anos agora em dezembro. E tem voluntários que entraram esse mês. E, por exemplo, vou dar um exemplo de uma voluntária que entrou quinta-feira. Ela ficou meio sem saber o que fazer, e eu fui explicando como é que tinha que agir. Era uma aula de balé, né? Então, fui adaptando, ó, o que você pode fazer hoje. Vamos começar pelo lanche das crianças, para você ir começando a conhecer as crianças, começando a participar. Então, aqui no Instituto tem que ser muito colaborativo. Cada um vai fazendo um pouquinho e eu vou dando esse ajustezinho para a gente construir juntos. Sim, muito bom, é interessante justamente essa união, né? Que todos possam, cada um vai fazendo um pouquinho e para que possam chegar no objetivo final. Muito bom. Andressa, como você tem esse relacionamento com a sua equipe? Como é esses momentos? Como você consegue definir as funções quando acontece uma ação? Conta pra gente um pouquinho como você faz essa distribuição e como é o relacionamento de você com a sua equipe. Eu construo na base da confiança, sendo transparente com a minha equipe, né? Assim que as pessoas entram aqui e sabem a dinâmica do Instituto, tudo já é falado, porque é muito na base da confiança, do respeito. Eu acho que, assim, no Queira Bem, o respeito é a base de tudo. E aí a gente tenta manter uma comunicação clara, de fácil alinhamento, com direitos iguais para todos. Eu deixo todo mundo muito à vontade, sabe? Eu tento perguntar muito sobre o feedback no final das ações, tipo, o que é que vocês acharam? Foi bom para vocês? Não foi? Principalmente das ações maiores, né? Que a gente costuma ter mais voluntários. E aí a gente sempre tem um feedback, às vezes bom, às vezes não tão bom, e a gente vai adaptando, né? E eu acho que isso, de ter essa confiança, essa construção, porque o que eu digo, que o Queira Bem é uma família. E a família tem altos e baixos, né? Mas a gente é uma família de amor. Então, eu acho que isso, dessa transparência, dessa confiança, vai mantendo um clima mais agradável, leve, produtivo. É mais ou menos assim. Massa, Andressa, legal, muito. E você tinha falado anteriormente que todos são voluntários, é isso? Todos são voluntários. Então, é muito por amor. A gente trabalha realmente por amor, para servir ao próximo. Eu falo que Deus nos deu o dom de estar aqui, de trabalhar, de servir. Então, por isso a gente tenta ser tão unido, porque a gente está aqui com um único propósito, que é fazer o bem. Olá, Andressa. Eu me chamo Esther. Eu gostaria de saber quais estratégias você usa para criar um clima positivo e ajudar no desenvolvimento profissional da sua equipe. Eu incentivo o desenvolvimento das pessoas, assim, dos voluntários, eu incentivo demais. Eu dou espaço para eles aprenderem, testarem novas ideias, assumir as responsabilidades. E aí eu vou citar um exemplo. Tem 2 voluntários aqui que eles são estudantes, um estudante de engenharia, outro estudante de letras, e aqui tem alfabetização para adultos. E eles sempre viam no dia da alfabetização para adultos, eles ficavam muito observando. E aí eu percebi, na minha visão que eu tenho, que eles queriam ajudar de uma forma mais ativa, não somente entregando um lanche. E aí eu falei, vocês querem tentar ser auxiliar da professora? A professora que dá alfabetização para adultos aqui, ela tem 40 anos de experiência
né, com crianças e 3 anos no Queira Bem. E aí eles começaram a ser auxiliares da professora. Então, eu vi no jeito deles, no comportamento, que eles podiam ser auxiliares, sabe? E aí hoje eles estão auxiliando a professora, e assim, é muito bom, porque às vezes a professora, ela não consegue ir de mesa em mesa e falar, ó, aqui é um B mais um A. Ela fala para todos, mas como são muitos, ela não consegue. Então, os auxiliares, eles dão muito esse timezinho melhor para cada um dos alunos, isso é muito bom, sabe? E aí, os valores aqui, a gente tem muito empatia, serviço, compromisso, assim, com quem mais precisa. A gente tem uma missão, né, no Instituto, que é ajudar todos. A todos que eu falo, de acordo com as demandas que a gente tem. Como eu disse para vocês, a gente tem uma fila de espera muito grande, só que a gente não consegue atender, né, a todos. Mas a todos que estão aqui, cadastrados, participando, a gente tenta dar o nosso melhor, sabe? E o nosso intuito, a nossa missão, assim, é transformar vidas. Eu creio que a gente já está fazendo isso. Então, eu acho que quando uma equipe, ela sente esse propósito, ela trabalha com mais energia, motivação, garra, e é o Senhor acima de tudo, e aquela motivação, aquele amor. Andressa, você falou que alinha os seus valores pessoais com os objetivos da organização. De que forma você lida com os desafios do dia a dia para manter a sua equipe motivada e engajada? Desafiador essa parte quando tem algum probleminha, né? É muito desafiador. Eu vou dar exemplos, eu estou trabalhando com vocês mais com exemplos, porque aí eu acho que vocês vão se sentir mais dentro do Instituto. E eu gosto que as pessoas sintam-se, façam parte, sabe? E um exemplo que eu tenho de uma situação desafiadora que aconteceu, há 1 ano e meio nós fomos furtados. A gente tem uma casinha, né, o nosso lar, que foi construído com muita garra, tudo que a gente tem é com muito amor, com muita dedicação. E aí, há 1 ano e meio, nós fomos furtados. E foi um momento, assim, muito difícil, porque eu, como líder, vou ser bem sincera, eu pensei em desistir. Só que o Senhor me fortaleceu, e eu vi, a gente passou 15 dias meio que parado, sem ter atividades, e aí eu vi que as crianças, ela perguntava, tia, quando é que a gente vai voltar? Os voluntários, quando é que a gente vai voltar? As pessoas cadastradas, quando é que a gente vai voltar? E sabe aquele... Não era uma pressão, era como se fosse um incentivo para eu, Andressa, não desistir. Então, eu recalculei minha rota e falei, não, a gente não vai desistir. E eu fui dando esse incentivo para os voluntários. E os voluntários foram dando para a comunidade. E assim, a gente foi criando esse laço. Então, foi um incentivo de todas as partes para que a gente pudesse continuar, sabe? Então, nesses momentos desafiadores, eu acho que a gente tem que motivar mesmo, ser transparente, como eu disse, né? Eu não estava motivada, eu queria desistir, mas a gente recalculou a rota e pensou, é só uma pedrinha no caminho, a gente vai continuar. Aí a gente fez estratégias de arrecadação, né? Porque furtaram muitas coisas. Então a gente foi conseguindo novamente, foi fazendo bazar, foi fazendo vaquinha, arrecadando doações, e graças a Deus a gente conseguiu tudo. E está superando, né? Dia a dia o que aconteceu, e superando juntos, né? Como uma família, né? Como eu disse, eu sou uma líder, mas eu acredito que mais do que uma líder, eu tô aqui como um sentimento de mãe, sabe? De mãe que acolhe, que guarda, que protege. E não só as pessoas que são atendidas, mas os voluntários também. E o maior aprendizado com isso foi que eu tenho uma comunicação clara, né? Porque eu falei que eu não estava bem psicologicamente para continuar depois desse furto, mas aí a gente se uniu e a gente conseguiu, né, atravessar essa fase, mesmo com todas as dificuldades. No dia a dia, a gente também continua tendo dificuldades, porque como a gente não tem ajuda do governo, a gente tem dificuldade, às vezes, de pagar uma água, uma luz,
uma internet, fazer uma manutenção. Agora mesmo o nosso freezer está quebrado, a gente precisa se alinhar para consertar e fazer uma coisa ou outra, são muitos desafios, mas, assim, com a ajuda de todos, de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. E é isso. Muito obrigado por compartilhar esse conteúdo, essa experiência de vida sua. É realmente uma história incrível. A gente é grato por você ter separado esse tempo para a gente. E, assim, para finalizar, você quer deixar alguma direção, algum conselho para os próximos líderes, os próximos gestores? Eu que agradeço, né, por vocês terem me convidado. Eu fiquei muito honrada, assim, quando o Francisco, você me falou, né, fiquei muito honrada mesmo. E, gente, liderança, eu acho que em todos os setores, independente do que seja, eu estou falando de uma ONG, mas independente do que seja, eu também sou empresária, então eu acho que você ser líder, você tem que trabalhar com amor e dedicação e cuidado, sabe? Cuidado porque a gente está lidando com pessoas, então é muito desafiador trabalhar com pessoas, cada um tem seu jeito, sua forma de ser, então a gente tem que ter esse cuidado, essa empatia, esse olhar de amor mesmo. Então, a liderança, ela é desafiadora, mas se você tiver amor, garra e perseverança, você consegue. É isso, muito obrigada, gente. Muito obrigado, Andressa. E esse foi o nosso vídeo do seminário da disciplina Liderança e Gestão. A gente é grato pela atenção dos avaliadores.